That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. Bem-vindo, ouvinte do CentauriCast, a mais uma temporada do nosso podcast. E damos start agora no bloco Os Ecos do Universo. Aquele bloco onde falamos sobre astronomia, mas de uma perspectiva histórica, de personagens e descobertas sobre este tema que é o nosso campo de estudo favorito. E hoje falaremos do tema principal do nosso programa. Exatamente, Marco. Mas não será qualquer abordagem não, viu, ouvinte? Preparamos um roteiro para que a gente investigue juntos sobre astronomia, só que nas escolas. Pois é, antes de olhar para o céu, eu queria dar uma olhada aqui para baixo. Ou melhor, para as nossas escolas. Você já parou para pensar como a astronomia é importante? Não só para quem quer ser astrônomo, mas para toda a sociedade? E é meio que uma porta de entrada natural para a ciência, né? É uma ciência gratuita, de certa forma, porque basta você olhar para o céu, né? O laboratório está ali à disposição de vocês, a uma observação de distância. A gente quer entender como o conhecimento do cosmos reverbera aqui na Terra, na nossa vida, na nossa sociedade. E começar pela educação é o caminho mais óbvio. A astronomia é como uma ferramenta interdisciplinar, e não tem como fugir disso. Você pega um fenômeno simples, como as fases da Lua, e já está mergulhado na física, na matemática para calcular os ciclos, na geografia para entender as marés. Fora a história e a filosofia também. O ser humano sempre olhou para o céu e criou histórias, mitos e calendários. A astronomia moldou civilizações inteiras. Os egípcios, os maias, a posição das estrelas guiava plantios, colheitas e construções. É uma ciência que caminha junto com a nossa própria história. É verdade. E aí a gente chega também na biologia, né? A busca por vida fora da Terra, a astrobiologia, e isso mexe com a nossa compreensão, porque fala da vida em si. Pois é. E olha, o mais legal é que a astronomia não serve só para saciar a nossa curiosidade sobre o universo distante. Ela tem aplicações muito práticas e urgentes aqui. Você já pensou na relação da astronomia com as mudanças climáticas, por exemplo? Cara, os satélites que monitoram o desmatamento na Amazônia, o degelo nos polos, a temperatura dos oceanos, tudo isso é tecnologia espacial. Tudo isso depende de conhecimentos astronômicos e engenharia espacial para ser construído e mantido lá em órbita. A gente observa a Terra como se fosse um planeta distante, do lado de fora. A mesma tecnologia que a gente usa para estudar a atmosfera de Vênus, a gente adapta para estudar a nossa própria atmosfera. É a astronomia nos ajudando a cuidar da nossa própria casa. Isso sem falar nos satélites de comunicação, de GPS, a nossa vida moderna simplesmente pararia sem eles. É um gancho perfeito para a gente falar de pensamento crítico, você não acha? Entender de onde que vem essa tecnologia, como ela funciona e quais são os seus limites. A astronomia, por ser uma ciência que lida com o desconhecido e com dados muitas vezes indiretos, ela nos ensina a questionar, a duvidar, a buscar evidências. Não é só olhar para uma imagem bonita do telescópio e aceitar como verdade absoluta, é entender o processo que está por trás dela. É o método científico na prática. A gente vê um ponto de luz piscando. Será que é uma estrela ou um satélite artificial? Como que a gente descobre? Com observação, com cálculo, com questionamento. Esse exercício de pensar, de conectar pontos, é fundamental para formar um cidadão mais consciente, menos suscetível a notícias falsas e a pseudociência. Exato, Marco. Um cidadão que aprende a olhar para o céu com um olhar curioso e crítico, ele também aprende a olhar para o mundo ao redor da mesma forma. E aí, Marco, para a gente começar a desdobrar esse fio, vamos ver por onde a gente começa? Talvez conversar sobre como essa paixão desperta, né? E como a gente pode fazer para que ela não seja abafada pela formalidade da escola, mas sim cultivada. É interessante a gente pensar no papel do professor nesse processo, Rodrigo. No nosso papel, certo? Mas, mais do que transmitir fatos e datas, o educador tem a chave para alimentar esse pensamento crítico nos estudantes. Não se trata de fazer todo mundo virar astrônomo, mas de usar o céu como um laboratório natural de questionamentos. Por que o céu é escuro à noite? Por que as estrelas piscam? Por que a gente vê sempre o mesmo lado da Lua?
Essas perguntas simples são como combustível puro para o cérebro de uma criança. Com certeza, Marco. E o professor consegue pegar essa curiosidade, que é meio inata, e canalizar para a observação, para a formulação de hipóteses, e já dá um passo gigante nesse processo. E aproveitando o gancho, como que a astronomia aparece oficialmente no currículo escolar? A gente vive discutindo a importância, mas será que os documentos que guiam a educação, como a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, também enxergam esse potencial? Rodrigo, é uma excelente indagação. E a resposta rápida é que sim, ela aparece, mas poderia ser melhorada. Na BNCC, a astronomia, como você bem sabe também, está principalmente inserida nos componentes de ciência da natureza no ensino fundamental. É ali que a galera tem o primeiro contato mais sistemático com o tema. A gente fala dos movimentos da Terra, da Lua, a gente apresenta o sistema solar, explica as fases da Lua e os eclipses, as estações do ano e tem aquela parte clássica de observação do céu, de reconhecer constelações. É a base, né, Marco? O alicerce. E lá no ensino médio a coisa muda um pouco de figura. A astronomia acaba integrada à física, principalmente quando se estuda a gravitação, aquela história da lei da gravidade de Newton, movimento dos planetas, as leis de Kepler. Também aparece em ótica, quando a gente fala de telescópio, de comportamento da luz, e em cosmologia, que é o estudo da origem e evolução do universo como um todo. Então ela está lá, presente nos documentos. Está no papel. Qual seria o grande problema então, Rodrigo? O problema, meu amigo, é o velho e conhecido desafio da sala de aula, a carga horária. A BNCC prevê conteúdo, mas na prática, com um monte de coisa para ensinar, a astronomia acaba ganhando um tratamento muitas vezes superficial. É aquele famoso passa o olho. O professor tem poucas aulas para abordar tudo e acaba tendo que resumir temas complexos e definições rápidas e até uma decoreba. Fala-se do modelo heliocêntrico, mas não se discute a revolução que foi a humanidade aceitar que a Terra não era o centro do universo. É a diferença entre contar sobre a paisagem e levar o aluno para caminhar por ela. E a gente sabe que, em astronomia, a experiência prática, mesmo que simples, vale muito. Olhar para o céu, tentar identificar um planeta, perceber a mudança da posição do Sol ao longo do ano. Essas coisas marcam muito mais do que qualquer texto no quadro. E aí a gente volta para o papel do professor como mediador, como alguém que, mesmo com todas as limitações de tempo e recurso, consegue plantar aquela semente de pensamento crítico. Não é sobre ensinar tudo, é sobre ensinar a pensar sobre o universo. E talvez um caminho seja justamente conectar esses tópicos da BNCC com questões mais amplas, mais contemporâneas e que despertem o interesse genuíno do estudante. Conectar com o mundo real. Você pega um assunto como estações do ano e já puxa para o clima, para a agricultura, para mudanças climáticas que a gente comentou no começo. Pois é, Marco, a gente fala desse potencial todo, mas a realidade das escolas, especialmente das públicas, esbarra em alguns muros bem concretos. Muros difíceis de escalar, Rodrigo. O principal deles, na minha opinião, é a falta de formação específica dos professores. Muitos se formam em ciências ou física como uma carga horária de astronomia muito baixa. Exato. O professor acaba tendo que ensinar um conteúdo que ele mesmo não teve a chance de aprofundar na faculdade. E aí a dependência do livro didático vira uma muleta, muitas vezes a única fonte. E o livro, por melhor que seja, não substitui a experiência prática. Falta atividade observacional, falta um telescópio, falta até mesmo um espaço adequado para olhar para o céu com os alunos. Falta ambientes sem poluição luminosa próximo dos colégios. Fora o tempo, né? O currículo é engessado, a carga horária é curta, como a gente falou antes. E a astronomia acaba virando um apêndice, um assunto que o professor corre para dar ali no final do bimestre se sobrar tempo. Rodrigo, eu mesmo já tive que fazer isso algumas vezes. É o famoso, depois da prova, se der tempo a gente vê, o que é uma pena. Mas se a gente virar a chave, Rodrigo, e se a gente pensar como poderia ser? Dá para sonhar um pouco com esse cenário ideal? Dá sim, e sonhar é preciso, Marco. Olha, uma das ferramentas mais democráticas e incríveis que a gente tem são os planetários virtuais. Os programas gratuitos como o Estelário, que permite que o aluno, com um celular, um computador, explore o universo de qualquer lugar, qualquer hora. Boa, a tecnologia ao nosso favor. E com um planejamento daria para criar projetos interdisciplinares permanentes,
não só ações pontuais. Imagina a feira de ciências da escola com um clube de astronomia formado, fazendo observações regulares. Exatamente. Um clube de astronomia escolar pode ser um berçário ali para novos talentos. É onde o aluno que tem curiosidade encontra ali um espaço para investigar, para construir um foguete de garrafa PET, para discutir as últimas missões de Marte. E isso vai tirar a astronomia da sala de aula e colocar na mão do estudante. E falando em mão do estudante, a gamificação funciona demais. Criar desafios, participar de Olimpíadas de Astronomia, fazer quizzes. O lado lúdico desperta o engajamento que a aula expositiva tradicional às vezes não consegue despertar. Sem dúvida, Marco. E aqui a gente não está nem falando de boca para fora. São práticas que eu mesmo utilizo em sala de aula. E usar temas quentes que estão na mídia também pode ser um atalho bem poderoso. Buraco negro, vida fora da Terra, exploração de Marte, isso mexe com o imaginário do estudante. É a interdisciplinaridade que tratamos uns minutinhos atrás, puxando geografia, biologia. E para além dos muros da escola, a integração com museus, observatórios e universidades seria um passo muito importante. Mostrar para o aluno que existe um mundo de pesquisas acontecendo e que ele pode fazer parte disso um dia. E aí, num cenário mais ousado, defender a criação de uma disciplina específica de astronomia, emancipar, separar ela da física, da química, da biologia, dar a ela o espaço e a profundidade que ela merece, como ciência que é. Seria o ideal. Um horário só para olhar para cima e entender o todo. Mas enquanto isso não é realidade na maioria das escolas, a gente vai fazendo como pode com o que tem. Marco, e tem uma iniciativa que, na minha opinião, é um dos maiores casos de sucesso quando a gente está falando de levar a astronomia para as escolas de forma concreta e em escala nacional. Já sei até qual é, Rodrigo. Você está falando da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a famosa OBA, não é mesmo? Exatamente. A OBA é um negócio impressionante, Marco. Criada em 1998 pelo professor Dr. Daniel Lavouras e hoje presidida pelo professor Dr. João Batista Canali, veio como uma iniciativa de criar uma equipe olímpica para a Olimpíada Internacional de Astronomia. E desde então veio sem nenhuma interrupção. Estamos falando de mais de 25 anos de história. É um projeto que já está maduro, com solidez. E os números dela são de causar inveja a qualquer política pública de educação. Você tem ideia do tamanho disso? Olha, eu pesquisei aqui antes do programa e é impressionante, Marco. Em 2025, a OBA, junto com a OBAFOG, que é a Olimpíada Brasileira de Foguetes, é uma espécie de braço prático da competição, reuniram mais de 1.800.000 estudantes. E não é só de escola particular, não. A grande maioria, aliás, é da escola pública. O bacana é que não é uma competição elitizada. A OBA tem essa característica lúdica de incentivar o aprendizado de forma cooperativa. Tanto que nessa mesma edição de 2025 foram distribuídas mais de 116.000 medalhas. Não é uma disputa para ver quem é o melhor, é uma celebração ao conhecimento. O impacto disso vai muito além da medalha no peito. Um trabalho da Universidade Federal da Paraíba mostra como a OBA funciona como uma ferramenta interdisciplinar poderosa. As questões da prova tiram o aluno da passividade e colocam para pensar, para resolver problemas, para aplicar conceitos de matemática e física e em situações reais, como o movimento dos planetas. Desenvolve o raciocínio científico e a autonomia. E o mais bonito é ver como as escolas têm usado a OBA como um projeto pedagógico de verdade, não só como uma prova pontual. Teve um caso agora em 2025, em São Paulo, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinícius de Moraes, que participa desde 2015. Eles usam as provas anteriores como material didático, preparam os alunos ao longo do ano e o resultado apareceu agora em 2025. E eles tiveram a nota máxima deles, 9,6 e 2 medalhistas. Outro caso que me chamou a atenção foi lá no Ceará, em Crateús. A escola Padre Bonfim, com o apoio do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da Universidade Estadual do Ceará, conseguiu um feito grandioso. Foram 36 medalhas em uma única edição. Foram 23 de ouro, 9 de pratas e 4 de bronze. É a universidade pública chegando na escola básica, uma parceria fundamental.
E a OBA serve também como uma porta de entrada para o mundo acadêmico e até mesmo para competições internacionais. Os medalhistas, dependendo do desempenho, podem ser selecionados para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica e na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. E muitas universidades públicas de peso, como a USP, a Unicamp, a Unesp, já oferecem vagas para medalhistas de Olimpíadas Científicas. É um incentivo concreto para o aluno que quer seguir na carreira científica, para ele enxergar que aquele esforço pode de fato levá-lo ao futuro promissor. Tá certo então, Rodrigo. Então a OBA não é só um evento ou uma mera provinha. É uma política de estímulo à ciência que funciona. Ela mobiliza escolas, professores, famílias e, como a gente viu, consegue transformar realidades. É um exemplo perfeito de como a astronomia pode ser inclusiva. E por falar em inclusão, Marco, eu acho que vale aqui a pena destacar um outro aspecto que vai além da competição. A astronomia também pode ser um instrumento de transformação social e de valorização cultural. Existem projetos incríveis de divulgação científica que levam o conhecimento do universo para comunidades vulneráveis, favelas, áreas marginalizadas. É o caso do trabalho que a gente tenta fazer com o Centauri também, por exemplo. A astronomia vira uma ferramenta para despertar a curiosidade, para mostrar que a ciência é acessível a todos, e não uma torre de marfim. E tem um campo que vem ganhando cada vez mais força e que é fundamental, como por exemplo a etnoastronomia, a astronomia cultural. É olhar para o céu com os olhos dos nossos ancestrais, valorizar os saberes indígenas, africanos, quilombolas sobre as estrelas que já existem há milênios. A gente cresce ouvindo falar das constelações gregas, de Órion, da Ursa Maior. Mas e as constelações dos índios Guarani? A Ema, o Velho, a Anta. São outros desenhos, outras histórias, um conhecimento riquíssimo que dialoga com a natureza e a cultura desses povos. Pois é, e isso está chegando na escola. Eu vi um projeto fantástico lá no Espírito Santo, numa escola de Guarapari, chamado Etnoastronomia. E eles integram o estudo científico com os saberes dos povos tupi-guaranis, incas, dogons, africanos. E os alunos construíram relógios solares, mapas celestes e ainda discutiram a invisibilização histórica desses conhecimentos. O projeto até ganhou um prêmio estadual. E isso é fantástico, Rodrigo. É a astronomia servindo também para a educação antirracista, para mostrar que a ciência não é uma invenção europeia, mas uma construção humana. E no Mato Grosso do Sul tem um trabalho lindo com o povo terena. Eles estão desenvolvendo um guia didático bilíngue de etnoastronomia terena, resgatando com os anciões da aldeia os nomes e as histórias das constelações, como a Ema, o Cervo e a Onça. Dentre as fontes encontradas para o nosso roteiro aqui do CentauriCast, tem uma tese de um doutorado e uma dissertação de mestrado recente que mergulham fundo nisso. Uma da UniOeste e a outra do Instituto Federal do Ceará. Eles mostram como a astronomia cultural ainda é tratada de forma superficial nos currículos, mas ao mesmo tempo apontam caminhos incríveis para poder integrar esses saberes e cumprir leis que já existem, como as leis 10.639 e a 11.645, que tratam do ensino da cultura afro-brasileira e indígena. Olha, Rodrigo, depois de tudo que a gente conversou, fica muito claro que ampliar a astronomia nas escolas não é só uma questão de formar futuros astrônomos. É sobre dar às crianças e jovens, especialmente os das escolas públicas, a oportunidade de olhar para o universo e se enxergar como parte dele, como sujeitos capazes de produzir conhecimento e não apenas consumi-lo. Muito bonito isso, Marco. E essa consciência de classe, esse pensamento crítico, vem justamente daí, de entender que o céu não é um privilégio de poucos, mas um patrimônio da humanidade, que aliás a gente está perdendo com a poluição luminosa. Quando um estudante de uma comunidade periférica aprende a identificar as estrelas, questionar os fenômenos que ali aparecem, a construir um foguete de garrafa PET, ele está exercendo o seu direito à ciência e à imaginação. A astronomia tem esse poder transformador de despertar a curiosidade e o senso de pertencimento, mas para que ela cumpra esse papel, é preciso que a gente lute por políticas públicas sérias e grandes, por formação continuada de professores, por recursos e por um currículo que valorize a ciência como uma ferramenta de libertação. É por isso também que o Clube Centauri e o CentauriCast existem.
Sem isso, a gente corre o risco de manter a astronomia como um adorno, um conteúdo superficial, quando ela poderia ser a chave para abrir mentes, conectar saberes e construir uma sociedade mais justa, crítica, consciente do seu lugar no cosmos. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.